Em uma era de compras sem login, cookies cada vez mais escassos, imagina ter 90% do seu acesso sendo via usuários logados no aplicativo. Um sonho, né? Para qualquer gestor de e-commerce ou qualquer CEO de empresa digital. E hoje o nosso convidado, ele vive isso. E a gente conseguiu, na agenda disputadíssima dele, um tempinho para tomar esse café com a gente. É isso aí, a gente vai explorar os 15 anos de história dessa marca e também o que vem por aí na Privalha, né? Hoje quem está aqui para fazer esse papo com a gente é o Fernando Boscolo, CEO da Privalha. Então, assim, vai ser um papo muito interessante. Então, já pega o seu café e vem para essa conversa. O Icon Café é o podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para falar um pouco sobre o dia a dia e desafios de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Vamos falar mais então, Jess, sobre o nosso convidado? Vamos, vou começar aqui lendo a bio dele, uma presença ilustre aqui no nosso podcast. Então, o Fernando Boscolo é CEO da Privalha Brasil, principal plataforma de oportunidades multimarca do país. Há 8 anos na companhia, ele lidera a expansão do negócio como uma solução completa para conectar marcas a consumidores no ambiente digital. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, inovação, gestão e vendas e distribuição, tem passagem relevante pela indústria de cosméticos, com boa parte da sua carreira desenvolvida também na Natura &Co. Bacharel em Engenharia de Produção pela FEI. Sua formação inclui cursos de pós-graduação em gestão em renomadas instituições como Stanford, Harvard, ES Business School, UFRJ e ESPM. É também presidente do Conselho de Administração da Auxiliadora Predial. Então, muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigada aí pela sua participação aqui hoje com a gente. Gente, eu que agradeço o convite para a gente tomar junto aqui um café. E vai ser um prazer aqui compartilhar experiências e o que eu aprendi ao longo da minha carreira com e-commerce e outras coisas mais. Show, muito bem. Muito bem, obrigada. E para a gente começar também, a gente entende que o podcast em algum nível é inspiracional para todas as pessoas que estão nos ouvindo e que também têm o sonho aí de alavancar a sua carreira dentro deste mercado. Então, apesar da Jéssica ter lido a bio, a gente queria que tu contasse um pouco, com as tuas palavras, como foi essa trajetória profissional até aqui também. Olha, eu tive muita sorte na minha trajetória, na minha carreira. Logo que me formei, eu entrei como trainee na Natura, em 2001, faz tempo. Faz tempo, hein? E eu tive numa época muito interessante, uma época mágica da empresa, onde a empresa estava crescendo absurdamente. Ela crescia uma taxa de 35%, 40% ao ano. Ela tinha acabado de inaugurar aquela fábrica linda em Cajamar. Sim. E o clima era um clima de empreendedorismo, sabe? A gente podia falar desde o fundador da empresa até as pessoas da operação num mesmo clima, numa vontade, numa paixão pelo negócio. E isso me cativou, isso me inspira até hoje. E eu pude aprender muito. E uma das sortes que eu tive é que a venda direta é o e-commerce 1.0. Sim, né? Eu aprendi desde lá do começo a trabalhar diretamente com o consumidor final, a entender as necessidades do consumidor, entender a ambição do consumidor e inclusive, a criticidade de se atender diretamente um cliente final. É muito diferente de você atender diretamente o varejo. Quando você atende e entrega para uma loja, você pode atrasar, porque a loja ainda tem a sua prateleira de produtos. Sim. Talvez falte um produto na prateleira. Quando você errar, por exemplo, o produto que você está entregando, o consumidor está olhando os produtos. Então, ele vai tomar uma decisão de comprar um produto vermelho ou um produto verde. Quando você entrega diretamente para o cliente, como é o caso da venda direta e é o caso do e-commerce, você precisa ser perfeito. Você precisa ser impecável. Uma outra diferença também importante
e que eu fui aprendendo e eu trago até hoje na minha carreira, quando você tem um varejo físico, você tem diariamente a oportunidade de se relacionar com o consumidor, de ouvir o consumidor e de perceber a reação do consumidor frente ao que você está oferecendo. Na venda direta e também no e-commerce, muitas vezes você não vê o consumidor e a reação dele. Então, eu costumo dizer que quando você comete um erro, quando o consumidor entra em contato com você, é uma chance de você não encarar como um problema aquilo, mas como uma oportunidade que ele está te dando de você encantar o seu consumidor, ouvindo qual que foi o problema e tentando solucionar o problema dele. Então, eu tive sorte de viver esse momento de empreendedorismo na Natura. Eu tive curiosidade também nessa minha carreira eu comecei como supply chain e projetos nessa área, daí eu quis conhecer a área comercial da empresa, então eu tinha curiosidade de entender como pulsava a área de vendas, que é a principal alavanca na venda direta, e aquilo também transformou de uma certa forma a minha carreira. Eu era um engenheiro clássico que achava que as coisas eram muito baseadas em números e muito cartesianas e racionais, né? E eu descobri quanto é importante o emocional, quanto é importante você ser capaz de engajar as pessoas num sonho, num propósito maior. E Perfeito. Quando você tem as pessoas engajadas num propósito maior, que vai muito além de números, que vai realmente no cerne de uma paixão, você tem uma força motriz gigantesca, você tem uma força de trabalho, você tem uma força empreendedora muito grande. Então, eu acho que foi sorte, eu acho que foi curiosidade e muita obstinação e paixão por aquilo que eu faço, que me fez, passo a passo, evoluir na minha carreira, chegar até essa posição e continuar crescendo. Eu acho que a única certeza é que, eu tenho muito ainda a evoluir, a aprender, a me desenvolver, e eu costumo procurar em tudo que eu faço, em todas as oportunidades, por exemplo, aqui, aprender com as pessoas, ter novas ideias. E eu acho que uma das principais atribuições ou funções que eu tenho é justamente estar exposto a coisas diferentes, ideias diferentes, pessoas diferentes, para levar ideias à companhia, para questionar, para provocar e para inspirar. Porque também é minha obrigação que eu tenha uma equipe que seja capaz de executar com precisão o negócio no dia a dia, aliás, muito melhor do que eu seria capaz de executar. Então, isso eles fazem muito bem. Então, cabe a mim olhar para fora, olhar para as oportunidades, conversar com pessoas e trazer provocações ao time, trazer inspiração para o time, para a gente continuar evoluindo, para a gente continuar indo além, porque eu acredito muito na questão da ambidestria. Né? A gente, numa organização, tem que ser capaz de fazer com precisão o negócio do dia a dia, executar muito bem, mas, ao mesmo tempo, procurar novas formas, procurar outras alternativas de negócio. Então, acho que isso é uma arte. Como você faz para executar muito bem e também buscar inovação? Não dá para fazer só um ou só o outro. Tem que conseguir fazer os dois. A gente fala muito sobre isso, né? A gente até postou um vídeo essa semana sobre esse ponto, porque muitos gestores que a gente acompanha, especificamente em e-commerce, por vezes se perdem na pressão da receita do mês e esquecem de construir aquilo que vai ser, né, a receita dos próximos meses. É essencial. Não, e que belo jeito de abrir esse podcast, né? Porque a gente fala muito com gestores e acho que gestão de pessoas tem sido um grande desafio, né? Nesse momento. E o que você falou sobre a questão da importância mesmo, da paixão, da inspiração. É muito fácil falar de propósito no papel, mas como é que a gente consegue tangibilizar isso para a nossa equipe, para que seja algo muito verdadeiro? E eu
concordo 1000%. Que quando a gente tem esse brilho no olhar, a gente consegue colocar uma gasolina, um combustível no time. Que se eles tiverem o trilho certo, eles vão, assim, vão voar, né? Com certeza. E essa questão da curiosidade também é muito importante, né? Você foi exposto a muitas oportunidades, o processo de trainee é muito legal, porque você passa por muitas áreas, né? Mas nada disso vale se você não tiver realmente as condições de fazer as perguntas certas e entender para que a gente consiga juntar as pecinhas, né? E nesse mundo que a gente vive que não é mais certo, a gente não sabe mais qual que é o próximo passo, não tem uma fórmula certa de crescimento, justamente provocar o time, né? Ter esse time que está sempre se questionando é muito legal, assim, muito importante. E falando especificamente ainda dessa semana, você veio para cá, né, para o Sul, inclusive, para participar do South Summit. Acho que você palestrou lá, enfim. A gente queria ouvir um pouquinho, né, de como foi sua temática, sobre qual tema você trouxe ali para o palco. E não sei se você teve tempo e oportunidade de ver um pouquinho do evento, mas sentiu o que você... percepções gerais, qual foi a principal temática que eles trouxeram. E já fazer um agradecimento aqui para o nosso cliente, prometi, porque a gente fez um match de agenda para estar aqui também. Enorme. Então, Matheus, meu sapato preto, obrigada pelo reagendamento aí, enfim, um grande abraço. Mas, enfim, como é que foi um South Summit? Então, foi a primeira vez que eu participei. Eu achei incrível, fiquei surpreso, quero vir no ano que vem novamente e quem sabe trazer algumas marcas também, né, nossos parceiros aqui para participarem do evento. Eu achei incrível, eu achei temáticas super diversas, acho que falaram de venture capital, investimento, seed, sustentabilidade também, tecnologia, e eu fiquei muito feliz com o tema que eu pude falar, que foi justamente sustentabilidade na indústria fashion, na indústria de moda. E fiquei duplamente feliz que eu estive num painel junto com um dos nossos parceiros, uma das nossas marcas, que é a Malve, né, com a Gabriela, que é a CEO da companhia. E por que eu fiquei muito feliz e por que esse é um tema especial? Porque a indústria de moda é uma indústria que tem um impacto importante do ponto de vista ambiental, uma das indústrias mais poluidoras, infelizmente, do mundo. Né? Eu conheço alguns reportes que mostram que entre 20% e 25% de tudo que é produzido na indústria têxtil sequer chega nas lojas para ser comercializado. São produtos que potencialmente podem ser descartados, né, no meio ambiente. Isso representa, além do impacto ambiental, o impacto financeiro. A gente está falando de um valor de desperdício na ordem de 500 bilhões de dólares. E por que esse tema é tão importante? O que ele tem a ver com a Privalha? Justamente porque a Privalha, na sua essência, no modelo de negócio que ela se desenvolveu até hoje, ela é justamente um lugar onde as marcas podem vender seus estoques off-season, seus estoques que não foram vendidos nas lojas, de uma forma super eficiente e de uma forma que elas não canibalizem, vendendo um estoque de saldo com desconto, os preços de venda e aquilo que elas venderiam de coleções atuais. Qual é o dilema? Tira o foco, né? Qual que é o dilema normalmente das marcas, né? Você tem como característica da indústria de moda você lançar coleções de produto. Então tem primavera, verão, outono, inverno e marcas gatilho, que têm, né, pra gente ainda mais coleções. E é praticamente impossível você acertar na risca a quantidade que você precisa produzir e vai vender de cada uma das peças de cada coleção e cada grade, P, M, G, número, etc. Então é da natureza da indústria de moda e da indústria de calçados, acessórios, etc., você ter sobras. Só que se as marcas venderem essas sobras nos seus canais principais, elas vão vender a sobra com desconto e não vão vender a coleção. Exato. Então, elas vão prejudicar suas margens. Mas também, se elas deixarem de vender, primeiro, o produto vai ficar parado e aquilo vai trazer um impacto financeiro, né, do ponto de vista de sustentabilidade, principalmente no Brasil, né, ou impacto ambiental, onde ele vai ser descartado. Então, tem gente que descarta o que é muito legal é que a Privalha ela se propõe a não ser só
um negócio sustentável dentro do que a gente faz. E eu acho que isso é uma obrigação de todo mundo. Eu acho que sustentabilidade é igual qualidade. Não dá para você dizer, olha, eu sou sustentável, que legal. Não faz mais que obrigação. É o mínimo. Ser sustentável, é o mínimo. Mas a gente vai além disso. A gente é um agente de sustentabilidade, porque a gente ajuda, através do nosso modelo de negócio, a indústria toda a ser mais sustentável na medida que a gente ajuda a indústria a dar um destino para esses produtos fora de coleção, chegando até os nossos consumidores. Perfeito. Então, o nosso modelo é justamente esse. Através do flash sale, através da nossa potência de venda, a gente ajuda as marcas a venderem os estoques off-season sem prejudicar seus canais principais, suas vendas principais, porque a gente vende para um público adicional, complementar, porque a gente vende para pessoas que acessam todos os dias a nossa plataforma na busca de oportunidades. E passeiam na Privalha, encontram uma oportunidade e compram. E como a gente vende para pessoas que estão buscando uma oportunidade, não por uma necessidade, a gente faz uma venda complementar. A gente não tira a venda do que ela já ia comprar marcas de uma em pessoa outro que lugar. já iria comprar naquela marca na loja. É um extra mesmo, né? Então, foi um pouco disso que eu estava comentando, como a gente pode ajudar a indústria com a sustentabilidade do ponto de vista financeiro, ambiental também, e como a gente usar cada vez mais a tecnologia para isso. Eu acredito muito que a tecnologia tem um papel de democratizar as coisas e tornar as coisas mais simples. E é isso que a Privalha se propõe a fazer para as marcas, democratizar toda essa base de consumidores, democratizar as marcas preferidas das pessoas, que muitas vezes acessam na Privalha uma marca que elas sempre sonharam acessar, porque elas conseguem pagar um preço mais baixo. A gente tem uma pesquisa até que mostra que 60% das pessoas que compram uma marca na Privalha compram a marca pela primeira vez. E 70% das 60% dessas pessoas dizem que depois que tiveram uma boa experiência com a marca, voltariam a comprar essa marca nos canais principais da marca. É uma super porta de entrada. Acaba sendo uma porta de experiência para as pessoas em relação àquela marca. Então, tem muito tema de moda e eu quis reforçar isso no South Summit. Eu acho que a indústria de moda precisa estar mais presente nessa discussão de tecnologia, de sustentabilidade. E eu quero que a Privalha seja talvez um elo que junte esse ecossistema de tecnologia e inovação às marcas de moda, de acessórios, porque eu acho que tem aí um match legal e eu acho que a gente pode fazer muita coisa legal juntos. Incrível. E foi um modelo de negócio visionário, né? Estávamos falando de liderança visionária, porque agora este tema de sustentabilidade está muito quente, mas estamos falando de uma empresa de 15 anos, né? Que enxergou aí essa oportunidade no momento que não era convencional pensar sobre isso, né? Muito, muito incrível. E agora, a Privalha tem investido cada vez mais no modelo full service mesmo para essas marcas, né? A gente até estava vendo algumas matérias e os números são incríveis, né? São quase 19 milhões de usuários, 600 marcas. Em que momento, como fica, né? O posicionamento da Privalha nesse momento? Conta um pouco, acho que a gente está aqui super falando de Privalha, talvez nem todo mundo conheça, acho difícil, né? Mas difícil. Como está neste momento a Privalha? O que ainda é core? O que vem de coisas novas? Como que está essa composição? Essa pergunta é muito legal e a gente, no momento, conecta com aquele ponto que eu estava dizendo da curiosidade e da descoberta, né? A gente, como eu estava dizendo, nós nascemos para resolver um problema das marcas. Nós nascemos como uma plataforma 100% digital que ajudasse as marcas de forma eficiente a venderem seus estoques fora de coleção. Ponto. E a gente, como conseguiu ao longo do tempo, resolver o problema das marcas e a gente conseguiu, ao mesmo tempo, levar para os consumidores uma oferta incrível das melhores marcas com preços promocionais, a gente criou o que a gente chama de ciclo virtuoso na plataforma. Então, quanto mais marcas legais e ofertas legais, mais consumidores se interessam por acessar todos os dias, quanto melhor o serviço, mais eu vendo, mais marcas legais eu tenho. Quanto mais marcas legais, mais consumidores. E a gente criou
um ciclo virtuoso que fez a gente crescer cada vez mais até que a gente atingisse 19 milhões de membros registrados na plataforma, mais de 600 marcas trabalhando recorrentemente com a Privalha. E a gente conseguiu o que é principal, o que você estava falando do que tira o sono dos gestores de e-commerce. A gente conseguiu que as pessoas entrassem todos os dias na Privalha sem que a gente pagasse nada por isso. Não, gente, isso é um ativo que... O nosso marketing de aquisição é ter as melhores marcas com as melhores ofertas. E uma característica interessante do nosso negócio é que, como são ofertas com estoque limitado, né, em que as pessoas precisam aproveitar e acessar rápido para terem acesso aos estoques mais frescos, vamos dizer assim, a gente tem um comportamento de consumo e um comportamento de acesso à página muito intensivo. É um super gatilho, né? É um gatilho, assim, as pessoas sabem que elas precisam, quando a gente abre as vendas todos os dias às 7 da manhã, você precisa ser rápido para acessar, porque, primeiro, você não sabe que marcas que a gente vai lançar naquele dia, então você precisa acessar para ver quais podem ser as marcas, e você precisa acessar rápido porque talvez não tenha tanto estoque assim, talvez não tenha tanto estoque do seu número. Então, a gente cria um gatilho que faz com que as pessoas todos os dias acessem. E mais do que isso, acessem pelo aplicativo. 90% dessas 500 mil pessoas que acessam todos os dias, acessam pelo app. Por quê? Porque é mais rápido. Claro. Porque é mais fácil. A gente tem também uma outra característica interessante, que a gente tem o Premium. Tem pessoas que pagam uma assinatura para que elas acessem antecipadamente a campanha. Então, para o Premium, a gente abre o acesso às 8 horas da noite do dia anterior. Imagina. E olha que interessante, o Premium tem uma recorrência de 11,8 vezes no ano. É quase uma compra por mês. Nossa. Na plataforma, fora todas as vezes que a pessoa entra. Sim, praticamente todos genial os dias. isso, Algumas genial. pessoas entram mais do que uma vez por dia na plataforma. E eu estava dizendo tudo isso, e aqui eu conecto com a questão da descoberta. Porque o que a gente veio descobrindo é, pô, legal, então a gente criou um motor e a gente criou um modelo que permite que a gente tenha, sem pagar nada, ou pagando quase nada, ter um tráfego orgânico recorrente de pessoas que adoram marcas e são propensas a comprar e gostam de passear na nossa plataforma, porque essa é uma outra característica. Shopping, né? Muito. Ninguém entra na Privalha porque quer comprar alguma coisa, entra lá, pesquisa, compra e vai embora. Não, as pessoas vão descobrir Elas coisas. gostam de ficar navegando muito O tempo médio de navegação na Privalha é de 8 minutos. A média do e-commerce não chega a 2 minutos. Exato. Gente, acho que eu Páginas investi navegadas. uns 20 ontem, quando eu abri o aplicativo. Porque tu vai para uma marca e vai para outra, vai Você se descobrindo. perde, né? Se perde. E uma vez que a gente identificou, que a gente conquistou esse motor de atração de tráfego orgânico, a gente passou a pensar, mas o que mais eu posso oferecer para ajudar essas marcas no digital através desse ativo que eu tenho, que é o tráfego orgânico recorrente. E foi aí que a gente começou a pensar em outras possibilidades de serviços às marcas. Então, foi aí que veio a ideia do Brands Place, que é um espaço que a gente criou para que as marcas possam colocar suas lojas oficiais, para que elas possam se expor nessas lojas ao nosso tráfego altamente qualificado e com uma alta potência, mas de uma forma diferente. Por isso que a gente chama de Brands Place e não Marketplace. Porque a gente navega sempre, a gente oferece uma navegação por marca. E as marcas têm controle sobre o estoque que elas estão oferecendo e o preço que elas estão oferecendo. Porque o nosso cliente é a marca. O enabler para que a gente atenda bem esse cliente é também a gente atender bem o consumidor final, mas o nosso cliente é a marca. E a gente quer que no nosso Brand Place, essas marcas estejam num ambiente seguro, onde elas controlem preço, onde elas controlam portfólio, onde elas tenham certeza que elas vão estar lado a lado com outras marcas. Eu não trabalho com distribuidor, eu só trabalho diretamente com as marcas. E eu faço curadoria das marcas que vão estar ali. Então,
É muito legal porque é consistente. A gente está aproveitando um ativo que a gente tem, mas a gente consegue ser consistente com a nossa proposta de valor de ajudar as marcas a venderem mais no digital. E, claro, quando você tem um bom ativo e consistência, o sucesso vem. Então, a gente lançou o Brand Place em setembro, a gente já tem 107 lojas plugadas na plataforma, a gente tem 60 lojas que estão na fila para plugar na plataforma. A gente espera até o final do ano ter mais de 200 lojas na plataforma e, com isso, um negócio complementar. Né? Um negócio, claro que depende do outro. Eu preciso continuar ajudando as marcas no outlet, porque o outlet me gera o tráfego orgânico. Uma vez que eu tenho o tráfego orgânico, eu posso ajudar as marcas também a venderem todos os outros produtos. E com isso a gente consegue atender as marcas em todo o ciclo de vida dos produtos, desde o lançamento, coleção, promoção de loja e outlet no final de vida do produto. Então a gente lançou ano passado o nosso Brand Place. A gente também lançou a nossa categoria de viagens, relacionado também ao lifestyle das pessoas, essa navegação, esse passeio no shopping. A gente lançou também, pensando em ajudar mais as marcas e aproveitando o ativo que a gente tem, que é o tráfego, a gente lançou a nossa vertical de Retail Media, que a gente chama de Privalia Ads. Então, a gente, no Retail Media, oferece às marcas espaços onde elas podem colocar um banner sobre algum serviço ou sobre mesmo algum produto para que elas possam aproveitar esse tráfego orgânico. Também é um sucesso surpreendente até, porque... E a gente descobriu isso. Né? A gente testou e acabou descobrindo que a gente é muito eficiente, porque o nosso competidor nesse tipo de serviço, de propaganda, por exemplo, são os portais. Só que qual que é o problema dos portais? Eles é o momento que a pessoa está, né? No momento que a pessoa está navegando num portal de notícia... Não é o momento de atenção dela, né? Ela está com atenção na notícia. Esse é um dos pontos. Outro ponto é como que você, como marca, consegue garantir que você não está do lado de uma notícia que não é uma notícia das melhores. Exato. Não é uma notícia bacana. Então, a gente acabou criando e oferecendo para as marcas um lugar onde elas vão poder estar com um público conhecido, cookie free, porque eu não uso cookie, porque 100% da minha navegação é logada, num ambiente protegido, porque você vai estar lado a lado com marcas e com um consumidor altamente propenso a comprar marcas. Então, a gente descobriu que a gente pode oferecer um produto de mídia muito melhor do que qualquer outra plataforma de mídia. E conhecendo muito bem os usuários, né? Também eu acho que tem um ponto de apoio até para as marcas, de dizer, olha, as pessoas que navegam por aqui são assim, né? Elas têm este perfil, essa linha de comportamento, logo, talvez tal coisa funcione mais que outra coisa, né? É realmente um parceiro de negócio das marcas nesse sentido. Exatamente. A gente está descobrindo e está implementando produtos novos. Então, a gente, por exemplo, a gente começou lançando o Ads só na nossa homepage. Agora a gente oferece também outros pacotes de ads para as marcas, por exemplo, nas verticais. Eu tenho uma vertical de viagens. Então, eu estou oferecendo para produtos e serviços relacionados à viagem espaços nessa vertical onde tem um público ainda mais propenso. Que imagina que uma pessoa que entrou na vertical de viagens, tem com certeza ela está vindo viajar e ela vai ter né? alguma necessidade de viagem. Eu tenho um segmento de kids. Uma pessoa que entrou naquela vertical certamente tem filhos. Ou precisa dar um presente para alguma criança. Então, a gente consegue ser super sniper nessas categorizações e na oferta de ads que a gente está levando às empresas. E a gente também, nesse processo de descoberta de o que a gente pode fazer para ajudar as marcas, lembra que eu falei de consistência? Sempre o foco é como eu posso ajudar mais as marcas. E uma outra coisa que a gente descobriu que a gente pode ajudar também, que a gente recém lançou, é o que a gente chama de Digital Factory. E qual que é a história disso, né? A gente começou essa companhia 15 anos atrás. Vocês imaginam que 15 anos atrás o e-commerce era super incipiente. Né? Eu tinha marcas que falavam para mim, eu não quero trabalhar com e-commerce. E-commerce não é para mim. Ouvimos muito esse discurso.
E imagina que eu queria trabalhar com aquelas marcas e ela falava, tudo bem, eu topo trabalhar com você, mas eu não tenho imagens. Eu produzo a peça, eu não preciso fazer imagem da peça porque eu não vou vender no e-commerce. Se você quiser, eu te mando a amostra, você que produza. No máximo, assim, para um catálogo que ia para os multimarcas, Exato. né? E o tipo de foto é completamente diferente da necessidade de e-commerce, de descrição, os etc. ângulos, a luz, né? Faz toda a diferença. Então, a gente foi obrigado, né, ao longo do tempo, a se super especializar nisso. Em criar uma baita infraestrutura de estúdios, tecnologia, equipamentos e profissionais para produzir essas imagens todas de tudo que a gente sobe. Imagina, eu tenho simultaneamente hoje 100 campanhas diferentes, de diferentes marcas, cada campanha com cerca de 500, 600 referências. Eu tenho uma capacidade por dia de produzir 5.000 referências nos meus estúdios. Eu tenho 17 estúdios fotográficos em São Paulo. E a gente, observando e conversando com as marcas, a gente adora conversar com as marcas, a gente começou a observar uma dor. Elas falavam, putz, eu tenho que produzir essas imagens e eu não tenho infraestrutura para isso. E também não quero investir pesado nisso, porque eu tenho 3, 4 coleções por ano. Eu vou ficar com um monte de estúdio parado para ter um pico de produção em algum momento e depois não fazer mais. E daí eu comecei a conversar com as marcas e perguntar, e se eu te ajudar? E se eu abrir os meus estúdios e oferecer esse serviço para vocês? E a gente lançou dessa forma o Digital Factory. Hoje a gente está ajudando diversas marcas e nós produzimos agora todo o conteúdo digital para elas popularem os próprios sites. Perfeito. Cara, extrema qualidade. Baita business. Nossa, isso aí é uma dor real de muita operação e 5.000 referências, estou bem impressionada. Porque não é também assim... A gente sabe que uma categoria ela tem um jeito de fotografar. Quando a gente vai para estilo, aí é um objeto. Aí, de repente, necessita de modelo. Então, realmente, você construiu aí uma fábrica de uma altíssima produtividade. Incrível. Exato. E, realmente, quando a gente olha para trás, né? Inclusive, trabalhei no Brands Club, né? No Brands Club. Então, sei muito bem, assim, dessa dinâmica. E quando a gente olha para trás... Acho que você já trouxe várias camadas aí de novos business. Quando você olha muito lá na frente, você já tem, assim, um pouco desse cheiro do que seria, né, o próximo passo? Ou, de fato, assim, você entende que é entendendo as dores e trazendo essas novas camadas de negócio, resolvendo problemas no final do dia, né? De acordo com o seu propósito. Eu acho que o mais importante é ter um propósito muito claro. A gente quer ajudar as marcas a resolverem seus problemas através da nossa expertise e capacidade digital. Hoje, a gente descobriu que é dessas formas que a gente consegue ajudar as marcas. A única certeza que eu tenho é que a gente vai descobrir mais coisas. Sim. O que a gente Depois precisa... vão ter novos problemas. Exato. E o que a gente precisa é continuar humildes, conversando com as marcas, entendendo que o nosso propósito é fazer as marcas irem mais longe, é fazer as marcas serem mais eficientes através do digital. E continuar atentos à tecnologia. A gente está fazendo vários testes e avaliações com inteligência artificial. Mas, de novo, para que a gente quer utilizar a inteligência artificial? Para a gente poder ajudar mais as marcas. Perfeito. Inclusive, essa questão do Brands Place foi genial, porque uma das maiores dores das marcas de moda, justamente, muitas vezes a gente não queria entrar em alguns marketplaces por esse fato que você fala. De repente, está tudo misturado, né? E eu acho que tem uma coisa muito legal, bem uma analogia de um shopping center mesmo, né? Tem uma grande avenida, o fluxo é altíssimo, mas quando eu entro, estou dentro de cada uma das marcas. E isso faz muita diferença, né? E olhando, acho que tu falou um pouco sobre essa resistência no início, né? Das marcas não estarem posicionadas ou considerando de forma tão intensa os seus próprios e-commerces, né? E isso acabou mudando ao longo do tempo. Agora, praticamente, acho que todos, ou se vocês não estão, vamos pensar sobre isso, deveriam estar lá, né? Com um posicionamento muito forte. E a gente até gosta muito da frase que o Maurício Bastos trouxe aqui no podcast, que ele fala sobre a loja online ser a flagship, né? Acho que isso foi outra coisa que se quebrou ao longo do tempo, que antes também se criava a loja online, muitas vezes para ser o próprio outlet. Hoje em dia as marcas já se posicionaram de outra forma. Então, existiu esta quase que ruptura, né? Essa nova era no mundo das marcas de ter o seu próprio site, o seu próprio ecossistema ali digital.
E nos últimos anos, no último ano de forma mais intensa, né, veio também os competidores internacionais chegando muito fortes aí no Brasil e dando um susto, pelo menos, em quase todo mundo de o que acontece agora, né? Vocês trabalham basicamente com love brands que, entendo, são menos, de alguma forma, incomodadas por esse processo. Como tu tem visto todas essas mudanças, assim, acho que o Privalha tem encontrado muitos caminhos de estar ainda mais forte dentro desse ecossistema todo, né? Mas é um varejo que está mudando rápido. Sim. A mudança é a única certeza que a gente tem, o tempo inteiro. E vai continuar, né? E eu acho que a gente tem que encarar sempre a mudança de forma prazerosa. A mudança gera oportunidades. Eu acho que você sempre tem, para tudo na vida, né, 2 formas de encarar. Você pode encarar as mudanças ou as coisas que acontecem na sua vida como um problema ou como uma oportunidade. Eu prefiro sempre encarar como uma oportunidade. Essa adoção do e-commerce pelas marcas, eu acho que é uma incrível oportunidade para a gente na Privalha por todos os sentidos. Primeiro, porque é mais fácil de conversar agora com as marcas sobre o e-commerce. Segundo, que o consumidor vai ficando mais acostumado também com o e-commerce. E terceiro, por aquilo mesmo que você disse, as marcas começaram lá no início a usar o e-commerce como o outlet delas. E isso, na verdade, é perder uma oportunidade de você expor a sua marca, o seu produto, de uma forma super qualificada, vendendo a preço cheio para os consumidores. Você ensinar os seus consumidores a irem para o seu e-commerce e comprar a coleção. E é muito legal que a gente está vendo isso acontecer. As marcas entenderam isso e cada vez mais usam só a Privalha como o outlet digital delas, concentrando o e-commerce delas para gerar uma experiência de marca, uma experiência de coleção de produtos com preço de coleção das marcas. Falando desses novos entrantes, das asiáticas, eu acho que nada mais é do que mais uma mudança, um desafio, uma competição que faz com que a gente tenha que ser mais criativo. Né? Nós, Privalha, as marcas, eu acho que você teve uma interpretação correta, como a gente trabalha com Love Brands, e como o nosso consumidor, o nosso público, ele está buscando muito mais um atributo emocional de marca do que um atributo técnico quando está comprando um produto, a gente e as marcas que a gente trabalha estão sofrendo bem menos com os competidores asiáticos do que uma marca que vende por um atributo técnico. Eu acho que no final, esse é sempre um desafio da marca, e é por isso que marcas existem. Né? Quanto mais... E aquilo que eu falei lá no começo, a gente sempre liga pontos, né, na vida da gente. Quando eu falei da questão do propósito, da paixão, quando a gente consegue criar uma marca que desperta a paixão nas pessoas e um atributo emocional, você foge da competição pelo custo e pelo atributo técnico. Quando você cria, quando você cai numa zona de competição por atributo técnico e por preço, você está sempre suscetível, exposto para uma asiática que está entrando ou qualquer outra marca que está entrando com preço mais baixo. Você fica muito exposto. Eu acho que o desafio que a gente tem cada vez mais é como é que eu faço para atrair um público pelo meu atributo emocional de marca. Muita geração de desejo, né? E relacionamento, né? Relacionamento, conteúdo, tudo que está em torno desse momento de compra, né? E eu não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem cada vez mais ferramentas para a gente poder levar isso. A gente consegue chegar com comunicação a muito mais gente hoje, através de mídia social, através do digital. A gente tem acesso a muita informação. E esse é um outro produto que a gente oferece para as marcas, informação. A gente tem acesso a muitos dados e a gente gera relatórios para as marcas sobre quais são os atributos que são mais desejados pelas pessoas, como as pessoas veem aquela marca. Como a gente tem 500 mil pessoas acessando a plataforma todo dia, a gente tem uma capacidade de se comunicar e fazer pesquisas gigantes. Um dos projetos que a gente tem é transformar também a Privalha num instituto de pesquisa online para as marcas. Uma vez que a gente já se comunica com brand lovers. Sim. Né? E ajudar... Tem novas tendências, né? Mudança de comportamento antes das marcas. Tem um dado interessante que a gente usa no modelo de outlet, que é a gente sempre tem esse intuito de ajudar as marcas, né? Teve um ano
e que teve falta de estoque, né? Porque as marcas produziram menos, tinha mais demanda do que oferta de produtos, faltou estoque e a gente não tinha estoque para poder vender no outlet. Daí a gente pensou, pô, se não tem estoque, como eu posso continuar ajudando as marcas? E a gente, conversando com elas, descobriu que a gente podia ajudar também ocupando a capacidade ociosa das fábricas e produzindo também com sobra de matéria-prima. Muitos já fizemos isso como cliente, inclusive, com clientes privados. Então, a gente começou a produzir nos vales de produção das fábricas, usando matéria-prima, aproveitando todos os dados que a gente tem. Porque a gente sabe exatamente quais eram os produtos das coleções passadas que vendiam mais. Então, a gente sabia se tinha matéria-prima, capacidade produtiva, a gente produzia diretamente para a Privale. Com isso, a gente ajudou também as marcas, mesmo quando elas não tinham estoque disponível. E daí entra a história também da sustentabilidade financeira. Aproveitamento. Total. E de materiais também, né? Porque Exato. muitas vezes é um material que ficaria parado ou seria desperdiçado. Teve anos que a gente teve entre 20% e 30% das vendas da Privalha foram de produção diretamente para a Privalha de coleções passadas, aproveitando sobra de matéria-prima e de capacidade produtiva. Perfeito. Nossa, muito bom. E, Fernanda, você já mencionou aqui, né, sobre a questão do 90% da audiência estar no aplicativo. Para quem trabalha há alguns anos já na internet, a Privalha realmente foi muito pioneira naquela época de lançar... Hoje parece muito óbvio, né? Muita gente faz, mas naquela época de lançar a campanha primeiro no app. E por todos esses fatores que você trouxe de... Gente, quem chegar primeiro é que vai conseguir, né, levar o produto, temos pouca grade, enfim. Então, foi uma febre. Naquela época, realmente, a gente viu uma alavanca muito grande. Para quem está ouvindo e talvez não tenha tanto essa dimensão, quando a gente fala de um bom número de participação de app, a gente está falando de 40%, 50% e olha lá, né? Quais são os principais fatores hoje que vocês conseguem ainda manter tão alto, assim, realmente ficar obcecado pela experiência de UX? Tem a questão, com certeza, né, da pessoa não precisar ficar colocando a senha, isso é uma barreira a menos, mas, enfim, quais são mais as outras ações que vocês têm feito para estimular cada vez mais o uso do aplicativo? Eu acho que sempre tem os aspectos que são higiênicos, né? Do tipo, você tem que ter uma super UX no seu app. Você tem que dar 3 cliques, 2 cliques e comprar o produto. Tem que ser muito mais fácil no app do que você comprar na web. Fato. Não é uma versão mobile do site, não, né? Não. É outra tem que experiência. ser simples. Tem que ser fácil e prático. Mas isso, para mim, é uma questão higiênica. Eu acho que a pergunta que você precisa se fazer é: por que mesmo a pessoa precisa baixar o app? Ela vai entrar várias vezes na semana? Você tem esse stickiness da pessoa querer entrar para aproveitar alguma coisa que ela precisa ver rápido? Porque se você não criar esse comportamento, essa demanda, a pessoa não vai querer. Porque se a pessoa... Ela vai apagar o app do celular, né? Se a pessoa só entra no seu site para ver o seu produto ou serviço uma vez por mês, para que ela precisa ter o app no celular dela? Se a experiência for muito similar, se ela não encontrar um motivo... Faz sentido, né? Eu acho que a primeira coisa, tirando as questões higiênicas, é você criar esse stickiness, você ter uma oferta ou um produto ou serviço, um conteúdo que faz as pessoas quererem todos os dias acessarem aquilo na plataforma. Todos os dias eu preciso ver o que está acontecendo. Eu não posso perder, eu vou acessar. Gerar aquele hábito. É que nem a gente quando entra no Instagram. Puta, deixa eu ver o que está acontecendo ali no Instagram. É esse o segredo. E foi isso que a gente criou com o modelo. Então, o que eu faço para continuar e para conseguir melhorar esses números? Continuar relevante. Por isso que a gente tem um mantra, a gente é obsessivo por todos os dias ter ofertas interessantes que façam as pessoas quererem entrar. Se um dia a gente perder isso, a gente perdeu o que temos de mais precioso, que é esse desejo das pessoas acessarem todos os dias. E por isso que a gente não fica repetindo ofertas, por isso que a gente sempre tem que ter boas ofertas. A gente tem um monte de critérios de marketing, né? A gente chama de campanhas Win, Play e Show. Então, a gente classifica cada campanha e todo dia tem que ter um número de campanhas Win, Play e Show. E a gente, todo mês, a gente tem todo um processo de planejamento. Então, 45 dias antes, eu sei exatamente quais campanhas eu vou subir em cada um dos dias do mês.
E a gente organiza aquilo no tempo para que tenha consistência. Eu não posso ter um dia que eu tenho um monte de campanhas incríveis e outro dia que eu não tenho nenhuma. Aí não vai fazer ela voltar todos os dias. Todo dia tem que ter coisas que sejam relevantes para as pessoas. Perfeito. E a gente está evoluindo nisso. A gente está trabalhando agora, recentemente, em ferramentas de inteligência artificial para fazer que o site seja responsivo de acordo com o seu comportamento de consumo. Porque o que é relevante para você pode não ser relevante para você. E a gente vai chegar num ponto breve em que a sua Privalia vai ser diferente da sua Privalia. Perfeito. E a gente vai ser super relevante para vocês duas e vocês vão, então, querer acessar ainda mais vezes porque a gente vai ser mais relevante para vocês. Eu vou ter a marca que você adora, que talvez não necessariamente seja a marca que você adora. Mas a gente vai ter as duas marcas ao mesmo tempo. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Acho que essa dúvida ela sempre aparece nas marcas, né? Que a gente conversa. Devo ter um app? Eu fico com um site? Não, acho que agora está super explicado. Acho que foi um exemplo muito prático do que tem que ser pensado na hora de tomar essa decisão, né? Tanta gente investe rios de dinheiro no aplicativo e não pensa justamente nisso, na estratégia. Na manutenção. E sobre... Bom, Privalia é uma marca que nasceu, né? Uma operação que nasceu nativa digital. E a gente vê vários movimentos, né? Como teve já o Casa Privalia, até o Privalia Day. É mais corporativo, né? Mas acho que tá muito ligado com o que você trouxe de ser um agente dentro do ecossistema do mundo da moda. Mas como que você enxerga, né, a importância desses micromomentos, ou sei lá, quais são os indicadores para dizer se teve sucesso ou não uma iniciativa como essa? Acho que o primeiro ponto, as pessoas sempre me perguntam, nossa, mas faz sentido a omnicanalidade ou a empresa tem que ser 100% digital? É claro que faz sentido a omnicanalidade, né? E nós somos omnichannel, porque o meu canal físico de experiência do produto, qual é? A loja da marca. Como eu trabalho só com marcas, o consumidor tem a experiência de marca. Então, para ele conhece. A jornada é a mesma, né? A gente fica tentando separar as coisas, mas para quem gosta de comprar determinada marca, onde está comprando é só parte da jornada. Eu sou um canal complementar para aquela marca, né? Então, a gente já é omnicanal. Sim. Então, isso faz parte do meu negócio e isso é super importante. Por isso também que a gente trabalha com marcas de renome que tenham essa experiência física também, que é super importante. E a gente tem algumas iniciativas também, mas que são muito mais iniciativas ligadas à experiência e à comunicação da Privalia do que um dia pensar que a Privalia vai ter lojas da Privalia. Eu não quero nunca ter uma loja da Privalia fixa, justamente porque eu vou deixar de ser consistente com a minha proposta de valor, que é resolver o problema das marcas digitalmente sem canibalizar as vendas com elas mesmas. À medida que eu ponho uma loja da Privalia numa cidade, eu estou, ao mesmo tempo, canibalizando e competindo com a marca. Eu não quero nunca competir com a marca, eu sou um canal digital adicional. Mas a gente vai aumentar nossas experiências com a Casa Privalia. A Casa Privalia é uma experiência numa pop-up store que você não sabe quando vai abrir, onde vai abrir, e você vai ali ter uma experiência de entretenimento e compras. Como é a experiência do nosso aplicativo, a experiência da Privalia. Então, a Casa Privalia é um jeito que a gente tem de transportar a experiência do flash sale, a experiência de entretenimento que é navegar na Privalia, para o mundo físico. E para as pessoas conhecerem um pouco. E a gente fez algumas experiências de Casa Privalia em São Paulo, a gente fez uma experiência em Minas Gerais, e a gente descobriu que tinha muita gente que não conhecia a Privalia. Nunca tinha comprado. E ficou encantado com aquela experiência, falou, nossa, agora eu quero comprar sempre na Privalia e vou entrar no aplicativo. E é essa a nossa ideia. Então, a gente prevê fazer 2 experiências de Casa Privalia esse ano, pelo menos 2. Uma em São Paulo e outra em BH, novamente. E a gente quer trazer marcas para poder fazer com a gente esse evento, trazer marcas de gastronomia, fazer shows num lugar super legal, trazer tecnologia também de PDV para a gente justamente ajudar, inclusive as marcas a fazerem testes de aprimoramento da experiência de compra no ambiente físico, mas a gente não imagina e a gente não acredita que vai ser relevante do ponto de vista
de vendas. É muito mais para ser relevante do ponto de vista de experiência e comunicação de marca. E amplia essa conexão que já é natural de vocês com o consumidor final, né? Exato. Sensacional. E a gente está quase aqui indo para o final, né? Mas tem uma coisa que tu falou no início que nos chama muita atenção, que é essa questão de pessoas, né? Há uns anos atrás se falava que os dados são o novo petróleo. E nos últimos meses a gente tem falado muito que pessoas são o novo petróleo, né? Porque tá muito mais difícil, nos parece, né? Atrair e reter bons talentos, desenvolver esses talentos dentro da companhia. Algumas áreas são ainda mais complexas, né? Acho que pós-pandemia a gente passou aí por um boom de falta de gestor de e-commerce, por exemplo, que era um papel que antes, né, algumas companhias tinham e que com a pandemia subiu muito. Como vocês têm trabalhado isso internamente, assim? Fala um pouquinho mais para a gente como está esse processo na Privalha. É sempre sobre pessoas, né? O que faz a diferença são sempre as pessoas e isso não vai mudar. Quanto mais tecnologia, quanto mais informação estiver disponível, mais a gente depende das pessoas para fazer a melhor utilização daquela tecnologia. Quanto mais inteligência artificial estiver disponível, mais a gente vai precisar das pessoas para fazer as perguntas certas. Sim. A gente cada vez menos precisa de pessoas para dar respostas. Cada vez mais a gente precisa de pessoas para fazer perguntas certas e para aproveitar a tecnologia. E é sempre desafiador e o desafio está muito relacionado com o que eu conversei no começo. As pessoas, elas cada vez mais, elas têm a ambição de fazerem parte de alguma coisa que faça sentido do ponto de vista de propósito. As pessoas cada vez menos querem ficar no ambiente só para ganhar aquele salário e ir embora o mais rápido possível porque está num ambiente que não faz muito sentido na vida delas. E eu acho isso legal, né? Eu acho que, que bom, né? Que as pessoas elas têm muito mais essa ambição. Elas não querem ficar num lugar que não converse com o propósito de vida delas. E eu acho que o desafio dos empreendedores, dos empresários, dos líderes é cada vez mais ter clareza e comunicar qual é o propósito da empresa. Por que mesmo a gente estar lá? Por que mesmo as pessoas vão para o trabalho todos os dias? Eu costumo dizer que as pessoas nunca vão se engajar por conta de um objetivo de vamos crescer o faturamento em X. Vamos crescer o EBITDA em Y. Não é isso, né? Não é sobre isso. Isso, eu sempre digo que EBITDA, faturamento, ele é só o termômetro que mostra que você está na direção certa e a sociedade está te reconhecendo e está remunerando porque você está entregando para a sociedade e para as pessoas alguma coisa que elas dão valor. Esse é o propósito. O que você está fazendo para a sociedade através do seu negócio? Como você está impactando a vida das pessoas através daquilo que você faz? E é isso que a gente fala na Privalha. Nosso propósito de ser é ajudar as marcas a crescerem, a gerarem mais empregos, oportunidades e ajudar as pessoas a realizarem sonhos, a acessarem produtos e marcas que elas não acessariam por uma questão geográfica, ou mesmo por uma questão financeira. Então, a gente tem o privilégio na Privalha de trabalhar com uma coisa que deixa as pessoas mais felizes. Esse é o nosso propósito. E isso que engaja as pessoas. O que a gente pode fazer de diferente todos os dias? Como é que a gente pode ser 1% melhor todos os dias para gerar mais oportunidade para as nossas marcas e para deixar as pessoas mais felizes? Acho que isso que é a paixão que precisa mover a empresa, que precisa mover as pessoas. E se as pessoas tiverem paixão e se a gente estiver impactando positivamente a sociedade... Elas ficam, né? Elas ficam, a gente vai ter EBITDA, a gente vai ter faturamento, a empresa vai crescer e a gente vai gerar mais oportunidade. Eu acho que isso é o que se exige hoje da liderança e que bom que as pessoas, os colaboradores exigem cada vez mais isso e não querem ficar por estar, sabe? Por bater cartão e estarem infelizes no lugar de trabalho. Eu sempre digo, a nossa vida é tão curta. E a gente passa a maior parte dela no nosso trabalho. Não faz sentido a gente
tá num lugar que não faça sentido com o nosso propósito, que não deixa a gente feliz por fazer alguma coisa que a gente acha que faz sentido. E que bom que as pessoas estão se questionando cada vez mais sobre este sentido, né? Não é mais essa coisa motora, talvez, da época dos nossos pais, né? De estar ali apenas executando. Isso é muito rico. E como é importante não só comunicar isso da porta para dentro, mas da porta para fora, porque assim também a gente consegue atrair talentos que vão se conectar com esse propósito, né? E fazer com que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa. Isso também é muito importante, né? Ai, muito bom, né? Acho que foi um papo, assim, com muita inspiração, muito legal a gente saber mais do business, entender mais sobre todo esse ecossistema. Acho que foram várias dicas aí para nossa audiência. Agora a gente já está caminhando aí para nossa reta final com as perguntas que são clássicas aqui do podcast. A primeira delas é, então, se você pudesse escolher, né, qualquer pessoa no mundo para tomar um café, quem seria essa pessoa? Nossa, tem tantas. Esse Nossa, poder um de montão. escolha, ele é difícil. Não sei, talvez alguém que me venha à cabeça, gostaria de bater um papo com o Musk. Ouvir um pouco das ideias dele, como ele vê o futuro, o que ele está bolando na cabeça dele. Eu acho que ele é um cara interessante. Boa. Super visionário, acho que com certeza vai ser uma ótima conversa. E a gente falou aqui, como a Jéssica falou, sobre muitos temas, muitas dicas. Acho que tem muita informação rica. Tem alguma coisa que tu gostaria de deixar de mensagem final que todo mundo guarde, assim? Se não prestou tanta atenção em todo episódio, essa mensagem final vai ser o que tu gostaria que as pessoas lembrassem? Eu acho que não tem dica, né, nas coisas. Tem consistência, aquilo que eu falei de sorte, eu acredito muito. A sorte não pode ser menosprezada na vida de ninguém. E o que a gente pode fazer para aumentar a sua chance de ter sorte? Se expor mais. Estar preparado, né? Estar preparado e se expor mais. Tentar mais. Ter curiosidade. Testar coisas, aprender. Porque quanto mais curioso você for e quanto mais exposto você estiver à sorte, mais chance você tem de encontrar alguma coisa com sorte e com competência aproveitar. Então, eu acho que talvez seja isso, manter a simplicidade, curiosidade e se expor, né? Conversar com mais gente, ter curiosidade de viver experiências diferentes, porque tem tanta coisa legal acontecendo no mundo. Muita. Sair da zona de conforto, sabe? A gente não está aqui no mundo para ficar na zona de conforto, a gente está aqui para se aventurar mais. Muito bom. Para fechar, fechadíssimo agora, né? Se você teria alguém para indicar para tomar um café aqui com a gente. Nossa, eu tenho uma lista aqui. eu adoro conversar com as marcas. Eu acho que, os empreendedores brasileiros são incríveis. Sim. Empreender no Brasil não é fácil. E, de verdade, tem vários empreendedores de marcas que eu converso no meu dia a dia que eu acho incríveis, sou super fã. E eu tenho a sorte de poder trabalhar em algo que me permite ter essa conversa, falar de negócio, estar conectado com essas pessoas. Então, se eu falar uma pessoa, eu vou ser injusto com todas as outras, mas depois eu posso te passar uma lista. Boa, e a gente começa ali com todas as marcas que eu converso diariamente, os empreendedores que de verdade são incríveis mesmo. Top, muito bom. Perfeito, vamos aceitar essa lista. E a gente quer sempre trazer essa veia também de empresas. A gente tem muitas empresas de moda no Brasil super consistentes, né? Que estão aí há muitos anos se adaptando, se reinventando. Essas histórias são muito boas. Muito bem. Acho que é isso então, né, gente? Vamos fechar. Agradecer mais uma vez o Fernando muito obrigada pela participação. Topou ali estar aqui com a gente nessa agenda tão desafiadora. Mas foi um papo ótimo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer esse bate-papo com vocês. Espero ter ajudado. Espero, de alguma forma, ter inspirado alguém. Com certeza. Ensaiadas. Então fiquem sempre conectados aí com a gente no y2v.digital para ficar de olho também nas próximas conversas. Também super conectados aí com a Privalha. Quem ainda não tem o app, por favor, baixe e fique de olho, porque as ofertas realmente são incríveis e é uma perdição. A gente experimentou ontem e foi bastante... Tentador. É uma ótima palavra.
Quer deixar suas redes também, Fernando, para as pessoas te encontrarem? Fernando Boscolo. LinkedIn, vocês me encontram né? no LinkedIn, também. vocês me encontram nas redes. Muito Joia. bem. Acompanhem, que inclusive tem conteúdos incríveis lá no LinkedIn É verdade. do Fernando. E até a próxima conversa. Tchau, tchau.